Salve, rapaziada! Coringão venceu 2-0 em cima do Mirassol. Jogou bem, gol do Memphis e Romero. Bora assistir um pós-jogo aqui da SPN, beleza? Bora e vamos pro vídeo. Criando mais oportunidades, né? O Memphis saindo ali do lado esquerdo, quando ele sai um pouco mais do lado esquerdo e circula, é um jogador, né, muito acima da média tecnicamente, muito inteligente, acabou fazendo gol no segundo tempo, mas o segundo tempo do Corinthians, apesar do Yuri Alberto ter tido ali aquela chance que já estava impedido, né, no lance anterior, eu achei que o Corinthians correu riscos desnecessários. E teve o próprio gol do Mirassol, né? Teve o gol do Mirassol também. Empatava a partida 1-1, mas foi bem anulado. Então, ainda é um Corinthians que me passa muito pouca confiança defensivamente ali no meio campo. E de novo foi bola aérea, né? Sempre cede muito espaço para o adversário, assim, não convenceu, mas confirmou a melhor campanha, está classificado, né, para a semifinal do Paulista. Só que eu não gostei tanto da atuação, não. Achei que o time hoje não conseguiu controlar a partida mais uma vez. Então, mas não é de hoje, né, Donan? Não é de hoje. E aí, Zé, você concorda? Grande Bruno, prazer estar ao seu lado, Donan, todos que estão nos assistindo aí. Mandem mensagens, né, dê seu like. Eu acho que o Corinthians vem mantendo uma regularidade, né? Não joga tão bem. Eu acho que o Corinthians não joga bem. Por exemplo, hoje entrou com um sistema de jogo para jogar no erro do Mirassol. Dentro de casa, com a torcida a seu favor, vamos jogar no erro do Mirassol. Os primeiros 20 minutos o Mirassol teve mais posse de bola, criou mais oportunidades, teve algumas chances para tentar marcar o gol, mas não foi tão efetivo e acho que aí falta qualidade. Essa é a diferença entre Mirassol e Corinthians. O Corinthians às vezes tem uma oportunidade e vai lá mata o jogo, né? O Mirassol não. E no segundo tempo o Corinthians entrou para administrar a vantagem que conseguiu no primeiro. Tanto que aqui eu tenho até para corroborar, né, com o que o Donan falou. No primeiro tempo o Corinthians teve 59% de posse de bola, o Mirassol 41, grandes chances, Corinthians 1, 6 finalizações do Corinthians, 6 do Mirassol, defesas, uma do Hugo e 2 do Muralha. No segundo tempo, o Corinthians teve 33% de posse de bola. Só. No segundo tempo, 33%. Por isso que eu falo, que entrou para administrar. Todo mundo lá atrás, entrega a bola para o Mirassol e vamos sair no contra-ataque. Teve 3 chances, conseguiu fazer o gol. O Mirassol teve 7 finalizações. O Corinthians teve 4. Defesas do goleiro, 3 do Corinthians e 2 do Mirassol. No total, assim, o Mirassol teve 54% de posse de bola, 13 finalizações. A gente tem até, Zé, enquanto você está falando, a gente tem a nossa tela com essas estatísticas. Então vamos colocar no ar até para o pessoal visualizar direitinho aí o que o Zé está analisando. Fala, Zé. O que eu acho assim... Essas são as estatísticas gerais, tá, do jogo, mas confirmando o que você trouxe pra gente, né? Que o Mirassol teve mais posse e mais finalizações. O que eu quero dizer é o seguinte, o Corinthians jogando dentro da sua própria casa com um time que é inferior ao Corinthians, né? Eu acho que o Mirassol é bem inferior ao Corinthians, mas mesmo assim o Corinthians entrega a bola pro Mirassol, joga no erro do adversário, para justamente não correr riscos. O segundo gol do Corinthians foi um lance em que o Maicon, foram 2 toques, foi muito rápido. O Maicon tava sofrendo, o Mirassol pressionou o lado direito, o Maicon conseguiu fazer uma virada, pegou o Agileri, né? O novo lateral, o lateral carregou a bola livre, né? Olhou como ele estava livre, ele olhou pro onde estava o posicionamento dos atacantes e fez o cruzamento na cabeça do Memphis. Memphis acertou, falha do Muralha, o Muralha falhou no segundo gol e o Corinthians fez 2-0 e depois administrou mais do que já estava administrando. O Ramon, é lógico que ele está fazendo um rodízio, porque sabe que quarta-feira tem um jogo dificílimo, que é contra o Barcelona de Guayaquil. Viagem longa, é um campo ele vai ter que jogar, um jogo muito intenso, né? O Barcelona tem bons jogadores, mas eles correm muito, é muita força física, e o Corinthians depois na volta pode pegar o Santos, que eu acho que o grande favorito é o Santos, né? Na semifinal para ver, e deve jogar contra o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras nesse momento está mais forte que o São Paulo. No meu modo de ver, o Palmeiras é favorito. Então, assim, é um Corinthians que está se reconstruindo, ou nós vamos ver daqui para frente, contra os grandes clubes, se realmente, de fato, essa tática do Corinthians de jogar no erro do adversário, ela vai ser efetiva. Porque nós estamos falando dos últimos 4 jogos com times limitados na frente. Portuguesa, o CV, né? A Universidade. Teve o Botafogo com o Red Bull. O Red Bull, que foi teve jogo com o Red Bull? Vamos ver os últimos jogos do Corinthians aqui. Memória...
partidas. Mirassol, UFC, Guarani, a UCV de novo e a Portuguesa. Isso. Né? São todos esses jogos aqui que o Corinthians, mesmo assim, o Corinthians no segundo tempo sofreu demais para jogar. O Red Bull quem tropeçou foi o São Paulo. Então, né? assim, nos próximos jogos, que agora o Corinthians começa a ter jogos mais difíceis, com adversários com mais qualidade, como o Corinthians vai se comportar, né? Porque ele pode pagar o preço contra o Santos, se jogar dessa forma, do jeito que o Santos está jogando, com o Neymar já um pouco mais em forma, já um pouco mais vivo, Sim. né? Isso o Santos... E descansado, né? Descansado, semana, né? então... Isso se o Santos assim, avançar, mas o Red Bull também, né? Então o Corinthians pode ter problemas ali na frente. E hoje o Ramon, já na saída, né? O time já tinha algumas modificações, acho que pensando também nessa viagem, no jogo mais desgastante, mais complicado contra o Barcelona de Guayaquil. Uhum. Porque o Garro está muito distante do 100%, ficou no banco, né? Entra ali na reta final da partida só. A dupla de zaga modificada. Ele hoje entrando com o Félix Torres e com o Gustavo Henrique. É uma dupla mais alta. Mais alta. E mesmo assim o Corinthians tomou gol de cabeça. Ia tomar um gol ali de bola aérea mais uma vez, né? Tava impedido por ali. Acho que ele vai ter que treinar bastante, porque vai sofrer também em Guayaquil. O Barcelona vai explorar esse ponto fraco do Corinthians. E acho que no segundo tempo o Corinthians deu uma relaxada, assim. Ele volta do intervalo mais relaxado. Mas você acha que é relaxado ou é cansado? Desgastado também. Desgastado. Eu acho que tem um pouco... Porque você lembra que no último jogo, quando o Memphis ele deixou o gramado, ele falou assim, olha, a gente perde o controle a gente fica muito nesse corre de ataca e volta, não controla a partida, e isso deixa o time cansado. Sim, que às vezes é necessário você pausar um pouco o jogo, né? Isso. E eu acho que o Corinthians não tem esse equilíbrio ainda, né? Mas hoje foi uma tentativa de encontrar isso quando ele recua ou não? Eu acho que não, porque passou a correr riscos. Tá. Passou a correr mais riscos. A partir do momento que você corre mais riscos, você não está controlando o jogo, né? Tanto que sofreu um gol ali, né? No momento ali com a bola parada e a bola aérea. E no segundo tempo o Ramon começou a poupar alguns jogadores principais, né? O Carrillo que estava fazendo mais um belo jogo, ele muito importante, até conversava com o Zé, né? Ele pode ser um cara que não aparece muito em estatística de gol, de assistência, mas ele é muito bom. Ele é muito bom, elegância, classe, ele faz o time funcionar. Experiência, né? Muito experiente. Ele é grande, né? O jogo passa muito por ele. Ele tá numa posição ali onde ele é muito combativo. Não, e assim, ele ajuda na marcação e é um cara com a bola. Você pode ver sempre... 1,80. Do meu tamanho, minha altura. Você é um cara também, né? É que não aparenta, né? Por causa da perna, entendeu? É que você comparar aí com o Bidon, por exemplo, Sim, né? Pode reparar que o Bidon talvez seja mais técnico até, mas o Carrillo é sempre cabeça erguida. Sim. Né? Ele sabe o momento certo de cadenciar. 1,74. O Bidon é mais franzino. Isso. Né? Mas eu acho que o Carrillo é imprescindível para esse time do Corinthians e vinha fazendo um grande jogo e no momento que ele sai no segundo tempo entra o Maicon, né? O Ramon tá rodando o elenco pensando já em Guayaquil. Até porque, né, dona, no final do primeiro tempo tem um lance do Carrillo com o Cleison. Que com o Cleison, né? Dependendo da arbitragem. Mas eu não acho que era pra vermelho, não, cara. Mas dependendo da arbitragem, poderia interpretar como um vermelho. Um carrinho por trás, uma solada. Mas eu não sei se pegou. Pegou porque ele carregou o pé do Cleison. Eu só acho que não teve impacto para vermelho, né? A intensidade. Nesses casos, assim, que depende muito do árbitro. Tem árbitro que vai entender, não é a intensidade, mas assim a intenção, né? Uhum. Não a intensidade da pancada, mas a intenção. Foi de machucar, não foi de machucar. Uhum. Então tem muito disso. Mas a arbitragem hoje, eu acho que, por exemplo, tem alguns lances que deixou a desejar um pouquinho em relação à interpretação, mas eu acho que faz parte. Ela está começando no futebol masculino, se não me engano, são algumas partidas, né, que ela já fez, então eu acho que é natural começar a pegar um pouco mais de experiência para poder dar sequência, né? Eu vou ver se eu consigo abrir aqui a nossa live também para ler as mensagens aí de vocês. Daqui a pouco vai ter o Ramon Dias, tá falando, a gente vai direto lá para a íntegra, Arena. Na íntegra. Eu acho que é importante ouvir na íntegra o técnico do Corinthians hoje, até porque quarta-feira, hein, pessoal? Tem Libertadores, então é muito importante ouvir o Ramon. Vender as ideias, né? Qual a mensagem que você vai mandar no grupo do meu time? Nóis. Vou mandar assim, Zé. Tá? Hoje com Poropopó e tudo. Porque é o seguinte, o Corinthians está classificado. O time hoje não teve o Garro. Sim. Foi uma escalação até com o Romero, que chegou a 49 gols na Neoquímica Arena. Então o time teve os 3 volantes, certo? Sim. E os 3 atacantes, o Memphis, o Yuri e o Romero. Funcionou, dona? Eu acho que, assim, não tinha o Coronado também, né? Quando o time teve perna,
né? Ele fez um bom jogo, né? Ele cresceu dos 20 minutos do primeiro tempo até a reta final. O Romero fechando mais pelo lado direito, né? O Memphis pelo lado esquerdo e o Yuri circulando, se doando muito ali. Obviamente falta muito, né, de bola parada, né, de criatividade sem o Garro, mas a partir do momento que o Memphis entrou no jogo, porque ele estava muito lento ali, muito paradão do lado esquerdo, a partir do momento que ele foi um pouco mais influente, um pouco mais participativo, acho que o jogo do Corinthians desabrochou na primeira etapa. Para uma partida contra o Mirassol, eu acho que funcionou, com o adversário mais frágil. Agora tenho minhas dúvidas de como é que será em um jogo contra o adversário um pouco mais forte. Eu acho que a intenção foi descansar o Garro, Sim. né? Pra esse jogo de Libertadores. O Romero, ele se dedica muito também, né? Ajuda na marcação, é um cara muito oportunista. Pra caramba também, Bidon. Né? O Bidon tava em todo lugar, lado. Acho que o Carrillo até fez um jogo melhor do que o Bidon, né? Mas esse trio de meio campo do Corinthians, pra mim, é o ideal. Sim. Né? Pensando, pra mim, é Martínez o primeiro homem de meio campo, mesmo com o Ranieri estando à disposição. Em algumas oportunidades do Campeonato Paulista, o Ramon trouxe o Martínez para jogar ali pelo lado direito, para fazer a dobradinha com o Mateuzinho, mas eu prefiro ele jogando como um camisa 5, o Bidon pela esquerda e o Carrillo pelo lado direito. E aí, né, Garro e Yuri Alberto e Memphis Depay na frente. Não tem por que mudar, Zé, para quarta-feira? Não. A gente estava conversando justamente sobre isso, né? Eu acho que tem dois jogadores que são imprescindíveis pro Corinthians nesse momento, especialmente no meio-campo. É o Martínez e o Carrillo. O Martínez, até falei, a gente estava conversando lá na redação, que o Martínez é um caso de sentar, conversar com ele, tentar acalmá-lo. Porque na maioria das vezes os cartões amarelos que ele pega é discussão, de briga, querer bater de frente com o jogador. E eu acho que ele é importante para o Corinthians para dar essa sustentação na marcação. Você tem o Memphis, que não marca, ele não é um jogador de marcar, porque ele se você tem o Memphis, você fala assim, vem cá, eu quero você 100% com a bola nos pés, porque você vai ser o cara cerebral. E hoje ele estava tendo que fechar mais pelo lado esquerdo. Tem que fechar um pouquinho mais do lado esquerdo e tal. Então você tem que ter dois caras que segurem um pouco mais a bronca no sentido de marcação, para dar um pouco mais de segurança para jogar. Esses dois caras para mim são o Carrillo e o Martínez. O Ranieri, ele faz isso? Faz, mas ele não faz com a qualidade e a intensidade de marcação que faz o Martínez, de pegada e saída rápido com a bola e tal. Eu acho que isso vai ser fundamental para o Corinthians para tentar surpreender os adversários. E o Carrillo é o cara que nós estávamos conversando aqui, é a experiência, é o cara que sabe a hora de acelerar, a hora de segurar um pouco mais a bola, mas tem que ter alguém para dialogar com ele. Esse alguém seria o Garro. O Garro, eu estava conversando com o Donan lá, o Garro enfrentou os mesmos problemas que teve contra o Racing, ele teve agora contra o CV. Quando ele tem uma marcação, não é nem uma marcação individual, né? Quando eles diminuem as linhas e se aproximam, ele tem que sair dessa linha de marcação, porque ele fica preso, e o time do Corinthians não tem, acho que é só o Bidon que consegue fazer isso, que é um passe nas entrelinhas, assim, mas o Bidon é um menino ainda, ele não tem a firmeza e a segurança de fazer esse passe. Talvez o Maicon, agora um pouco mais velho, consiga fazer. E aí você não acha o Garro tem que sair, e aí fica praticamente ficam sozinhos o Yuri Alberto e o Memphis lá na frente. Foi o que aconteceu contra o CV e é o que vem acontecendo nos últimos jogos. Então é importante você ter essa linha de marcação para você dar essa liberdade. Agora, precisa ver o que vai acontecer que eu acho que o Corinthians, eu jogaria com um terceiro zagueiro. Eu liberaria Mateuzinho. Com 3 zagueiros? Eu jogaria com 3 zagueiros. Na minha forma de jogar. Por quê? O André Ramalho, quando joga com 2 zagueiros, ele não é o cara para sair para o combate. Ele perde duelos no contra um e ele perde o que ele tem de melhor, que é fazer as coberturas. Se você olhar e analisar o André Ramalho jogando como líbero e 2 zagueiros, você vai ver que ele falou, pô, esse cara Mas então você tiraria um dos volantes? Eu tiraria um dos volantes. Você adianta, você tem 3 zagueiros que vão fazer as coberturas. Com a fase defensiva, dependendo do time adversário, baixa a linha. Faz um 5-3-2, né? Ou 5-4-1, você fecha ali, põe o Yuri ali na frente, ou você deixa o Memphis, ou 5-3-2, porque aí você põe os dois lá na frente, aí dependendo do que chegar, você adianta um pouco o lateral para fazer essa marcação, e aí você fecha do outro lado. Tem algumas coisas que precisam ser treinadas para fazer, lógico.
Mas eu acho que para você aproveitar, porque o Corinthians toma gol todos os jogos. Sim. São 12 jogos, se eu não me engano, o Corinthians tomou gol em 10. É isso, né? Bom, agora são 15 jogos, o Corinthians não sofreu em 4. Em 4, na temporada. Sim. São 11. Contando com o de hoje. São 11 jogos. Tá? Sofreu, né? Que foi anulado. Sim. Mas teve um impedimento, mas sofreu. Então, quer dizer, não é porque não sofreu o gol hoje que os problemas na defesa estão resolvidos? Não é porque não sofreu o gol hoje que dá pra cravar que essa dupla de zaga é a titular agora. Ou jogar com... Eu, particularmente, jogaria com 3. Por quê? Porque quando você joga com 3, eu acho que tem alguns problemas. Por exemplo, o Corinthians, o Matheus Bidu, dá pra você confiar na defesa? Eu acho que não. Se você não pegar dá. Acho que nenhum dos dois laterais, né? O Mateuzinho, eu acho que é um bom... Eu acho que é um bom lateral do meio pra frente. Aí já mais vejo o Mateuzinho como um ala. Embora ele tenha melhorado um pouco na fase de marcação, mas é um cara que chuta a bola pra frente. Não é um mais cara confiável que o Bidu, mas também não é tão sólido. Né? E aí você tem 3 jogadores no meio campo. Ele forma o meio campo para fazer a cobertura e quando ele não tiver um jogador ali, ele sai pro jogo. Tá liberado. Então ele pode fazer um jogador no meio campo, porque ele sabe, ele já fez isso na Europa. Ele tem essa qualidade. E aí você tem essa qualidade. E aí você tem o meio campo com um pouco mais de proteção, porque você vai ter os 2 jogadores aqui, e os 2 alas que sobem um pouquinho mais. Sobem, descem, aí você dá essa função. E aí você segura um pouquinho mais, né? E tem um pouco mais de tranquilidade ali na frente. Mas eu não acho que o Ramon vai fazer isso. Vamos lá para a Neoquímica Arena? O Vladimir Bianchini tá lá, então acompanhou, claro, o jogo do Corinthians, a vitória. Será que teve poró-popó hoje, depois do jogo? Sempre tem, né? Da última vez não teve. Da última vez... durante o jogo não teve? Não, na última vez... Não, mas a questão é se depois do jogo teve... Na última vez teve raça, timão, você é tradição, não pode... E aí, né, alguns dizeres... Ô Vlad, a pergunta é essa, hein? Acabou o Corinthians classificado, teve poropopó hoje ou não teve? Bruno, a gente não viu o poropopó dos jogadores no final, não. Dessa vez, os jogadores cumprimentaram a torcida e tudo mais, mas não viram, a gente não viu dessa vez, não. Mas a torcida não tava criticando, né, Vlad? Passou, não, né? Aquela pelo bronca contrário. Ela passou, né? Segundo fontes... Pelo contrário, durante todo o jogo foi empurrando. Segundo fontes, né, assim, no jogo lá de quarta-feira, no outro jogo lá na Venezuela, pós-jogo, teve uma conversa muito forte dos diretores da Gaviões, né, torcida organizada, com os líderes do elenco. Forte, a cobrança forte realmente, e depois do jogo de quarta-feira contra o CV também, acabou o jogo, a torcida ela apoia o Corinthians o tempo todo durante 90 minutos, acaba o jogo, eles começam a fazer protestos. Isso. Aí teve aquele, eu não sei qual foi o cântico, mas acho que foi esse, né, para jogar no Corinthians não é mole não, tem que ser homem para jogar no Timão, alguma coisa assim. Já em tom mas de eu acho que hoje também. O torcedor, acho que ele se sentiu representado hoje, né, Vlad? Foi muito tranquilo em relação a isso, até mesmo quando o Mirassol pressionou, teve algumas oportunidades, Bruno, a torcida do Corinthians o tempo todo empurrou, a gente viu em momento nenhum eles com falta de paciência ou irritados com a postura do time, até porque a gente viu muitos carrinhos e aquilo que a torcida do Corinthians mais gosta, que é raça, vontade, o time demonstrou bastante durante toda a partida. Então, o que a gente conseguiu ver e apurar vendo do estádio ali, a reação dos torcedores, foi de apoio incondicional o tempo todo. E exatamente isso que o Zé disse em relação à parte de cobranças. Até mesmo os jogadores se cobraram muito. Eu conversei com o Mateuzinho na semana passada, antes do jogo de volta contra o CV, e o que eles disseram é que realmente rolou uma lavagem de roupa suja no vestiário, os jogadores tentando realmente entender o que estava acontecendo. Porque o grande problema do Corinthians, segundo os próprios jogadores, foi a questão da postura. A forma como o Corinthians encarou tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta contra o CV. Isso que mais irritou os jogadores e a torcida. E dessa vez contra o Mirassol não teve isso, né, Bruno? Não teve. Você notou a postura diferente, Donan? Porque a gente estava falando de alguns problemas que são táticos